Oi, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Terceira série. Tava com saudade de vocês já. Galera, eu vou voltar um pouquinho na página 85 para a gente contextualizar melhor a ideia de complemento verbal e falar um pouquinho sobre a importância dos verbos e a importância de identificá-los dentro de um contexto, né? Então, os verbos, eles são palavras que podem designar ação, fato, fenômeno da natureza ou um verbo de ligação, né? E eles trazem para o texto uma ideia de dinamicidade, ou seja, uma ideia de progressão textual. Ele faz com que as coisas aconteçam, né? Quando a gente tem verbo, a gente tem um desencadeamento de ações. E através dessas ações que a gente pode entender o que está acontecendo e em que tempo está acontecendo, né? Porque o tempo verbal nos mostra muito sobre o texto. Então, é importante que você saiba reconhecer o verbo em qualquer modo e tempo, né? Para que você possa identificar os complementos lá na frente, né? Então, é importante que vocês deem uma lida na matéria que eu já expliquei sobre tempos verbais do indicativo, do subjuntivo e do imperativo, né? E as formas nominais dos verbos, porque tem gente que acha que verbo é só o verbo que está no infinitivo. Achar, encontrar, andar, né? E não é, né, galera? Infinitivo, o final do verbo é ar, ir. Gerúndio, ando, endo, indo. Então, cantando, falando, dançando, correndo, sorrindo, é tudo verbo, né? E o particípio, ado, é do ido. Aquele homem era amado por sua esposa. Aquele que é amado é um privilegiado. Então, o final, ado, é do ido. Também são verbos, então é importante que você saiba reconhecê-los. Gente, o verbo é importante para quê? Além de tudo isso que eu falei do texto, não existe oração sem verbo, então não existe período simples ou composto sem verbo, né? E agora que vocês estão vendo sintaxe, que é a função dos termos dentro de uma oração, o verbo é importantíssimo, né? É através do verbo também que se reafirma a presença do predicado, porque não existe predicado sem verbo, né? E aí ele ajuda nos dois termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Então, galera, o que acontece? Lá na parte do predicado, nós temos o que nós chamamos de predicação verbal, né? Que é quando o verbo é transitivo, intransitivo, ou quando ele é transitivo direto, indireto e tal. O que acontece? Eu costumo brincar que quando o verbo é transitivo, ou seja, ele precisa transitar para o restante da frase. Então, olhem aqui nesses exemplos que eu coloquei aqui no quadro. Não sei se vai dar para ver que eu fiz uma gambiarra. Então, eu gosto de bolo, certo? Então, galera, gosto é o verbo. Por que eu consegui identificar isso? Porque eu sei a conceituação de verbo e eu consigo identificá-lo. Beleza. Eu gosto. Mas quem gosta, gosta de quê? De bolo? Então eu percebo que aqui eu tenho um verbo transitivo porque eu preciso transitar para o restante da frase. Então, de bolo vai ser o meu objeto indireto. Por quê? Porque se liga indiretamente ao verbo, através da preposição de. Olha o outro exemplo. Amo minha mãe. Amo é o verbo, beleza. Quem ama, ama quem? Minha mãe. Perceba que a pergunta que eu fiz é quem. Não tem uma preposição antes dessa pergunta. Então, minha mãe vai ser um objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, que precisa transitar para o restante da frase, né? Direto, porque o verbo se liga diretamente ao seu complemento, certo? Não sei se está dando para ver aí. Então, galerinha, quando o verbo for intransitivo, ele não vai precisar de complemento. Pensa na frase: as flores nascem na primavera. As flores nascem. Chegou no verbo, ok, entendi o enunciado da frase. Na primavera vai ser a circunstância em que ela nasce, ideia de tempo. E circunstância não complementa o sentido de verbo. Então, fiquem atentos com relação a isso.
É através do verbo também que a gente vê a predicação verbal, né? Se o verbo designar ação, fato ou fenômeno, nós temos um predicado verbal, né? E o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Nós temos